ela foi moldada, prezado telespectador, por Constantino. Constantino Grande, sabe, prezado ouvinte? Constantino, ele queria que a adoração ao sol continuasse. No passado, a adoração ao imperador, que era considerado uma deidade. Nos lares era visível as estátuas de cada imperador que subia ali entre os Césares. Nero tinha suas estátuas que o povo queimava incenso. Assim também Constantino, filho de Diocleciano, desejava que ele, como figura, continuasse a ser adorado. E então Constantino, ele começou a compor a Bíblia. Começou a fazer, isso que eu estou falando não sou eu, aqui é livros, história comprova isso. Foi pagão a vida inteira e batizado apenas na hora da sua morte. E fraco demais para protestar. Na época de Constantino, a religião oficial de Roma era o culto de adoração ao sol. O culto do sol Invictus, que era conhecido até hoje em português de o sol invencível. Constantino, ele era o grande sumo sacerdote. Por isso que se alguém perguntar para você quem foi o primeiro papa, veja pela história, o primeiro papa chama-se Constantino. Constantino. Ele foi o primeiro papa. E Constantino, infelizmente para ele, a Roma dele estava passando por uma revolução religiosa cada vez mais intensa. E ele foi fraco demais para segurar a situação. 3 séculos depois da crucificação do Messias, os seus seguidores haviam se multiplicado muito. E você sabe como era o nome dos seguidores do Mashiach? Preste atenção, prezado telespectador. O nome dos seguidores do Mashiach, do Messias Yeshua, nunca foi cristão. Não existia cristianismo. O cristianismo só passou a existir. Isso foi falado pelo próprio Armindo de Abreu. O cristianismo só passou a existir com Constantino. A própria palavra Cristo significa cristal, luz solar. Por isso que nós temos a figura do galo com a crista, por causa daquelas cristas que ele faz na sua cabeça. Aquilo ali é a luz do sol, os raios solares. Alguns dizem que a palavra Cristo veio do grego, que significa ungido. Mentira! A palavra Cristo significa ungido de acordo com a luz solar. Significa raios solares. Exatamente, prezados telespectador. 3 séculos depois da crucificação do Mashiach, os primeiros discípulos eram chamados de Nazirim, ou Nazarenos, ou Yehudim messiânicos, exatamente o que está em Atos 11, 26. E lá em Antioquia da Psídia, os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. Mentira! Isso não foi verdade, não é verdade. Os primeiros discípulos foram chamados de messiânicos, ou Mashiach. Era assim que os primeiros discípulos eram chamados, exatamente com a figura de Constantino. Quando Constantino entra em cena, após a queima dos livros por Diocleciano, que foi a partir do ano 303, ele começa a queimar tudo que é hebraico e aramaico. E eles começam a inventar que a Bíblia é de origem grega. E eles criam situações, falsificam documentos para dar validade aos conceitos que eles criam. E eles queriam agora, prezado telespectador, impor à sociedade, impor à humanidade. E então o pai dele consome todos os livros em hebraico e em aramaico. Interessante, prezados ouvintes, que os livros gregos eles não deram fim.
Os livros gregos eles não destruíram, os livros gregos eles não queimaram em fogueiras, mas a igreja romana, durante milênios, havia campanhas inteiras na Europa, onde os livros eram colocados em pilhas e eram procurados. Tudo que era aramaico e hebraico era trazido para Roma e eles queimavam isso ao público. No livro, por exemplo, O Poder Secreto, enfatiza muito bem esta queima de livros na Idade Média e durante esse período desde Diocleciano até a época de Constantino. Quero que vocês entendam que depois disso os cristãos nasceram. Os cristãos solares começaram a existir. Quando Constantino instituiu oficialmente a religião do Império Antigo Babilônico, e eles fizeram o que nós conhecemos em português, a palavra de sincretismo religioso. Ele pegou todo o elemento pagão, meu prezado telespectador, todo o elemento que veio do sol e colocou dentro da Igreja Santa, da Carral Santa, da Querilá Santa, até o nome igreja. A palavra igreja, por exemplo, chamados para fora. A palavra igreja significa isso, chamado para fora para adorar o sol, chamados para fora para adorar o Deus solar. E então o cristianismo nasce e os pagãos começam a lutar entre si. E então Constantino começa a amenizar o conflito dos pagãos que, mesclado com os cristãos, nasce então a ideologia messiânica, ou seja, Natsiri messiânico, juntamente mesclado com o paganismo. E esta mescla, prezado telespectador, daí nasce o cristianismo. O cristianismo, prezado ouvinte, nasceu aí. O seu berço foi Roma e não Jerusalém. A pátria dos cristãos é Roma. E o apóstolo principal dos cristãos é o Papa. Ali em Roma foi que, na região das 7 colinas, Palatino, o Monte Capitolino, Esquilino e Aventino, e no Monte Quiminal, Viminal, Celi, naquela região foi instituída Roma Papal, e o cristianismo foi ali colocado as suas bases, que tomou dos judeus messiânicos, e esse casamento fez surgir o cristianismo. Constantino viu, no livro do Poder Secreto diz que precisava de tomar uma atitude, e então mandou fazer um grande concílio. A divindade de Cristo e dizia que houve um tempo em que ele não existiu, é que ela se espalhou de modo que a igreja toda teve que lidar com ela. Então Constantino, que consideramos santo, queria, é claro, um império unificado, e se houvesse problemas na igreja, também haveria problemas no império. Então ele decidiu convocar o que chamamos de primeiro concílio ecumênico, uma assembleia com o maior número possível de bispos de toda a igreja. Claro que nem todos vieram, havia 318 bispos que se reuniram em Niceia, perto de Constantinopla, em 325 depois de Cristo, e fizeram o mesmo que os padres apostólicos, jejuaram, oraram e discutiram o que era certo. Eles definiram os primeiros artigos do Credo de Niceia, que declarava que Cristo foi gerado do Pai antes dos tempos, como diz a Bíblia. O Concílio de Niceia é considerado tanto pelos ortodoxos como pelos católicos o primeiro grande concílio ecumênico. Mas o arianismo ainda tinha muitos defensores importantes no clero. Sua posição se fortaleceu quando Constantino morreu em 337 e seu filho Constâncio, um ariano, subiu ao trono. A Igreja é obrigada a definir cada vez com maior precisão o modo correto de falar da própria natureza de Cristo e a defender os dois lados, ora defendendo sua divindade, ora defendendo sua humanidade. Mas essa definição, de certo modo, é o que estimula o credo de Niceia. Estimula algumas mudanças na liturgia, algumas mudanças no modo de celebrarmos a Eucaristia, mudanças estas que visam a vacinar o corpo da Igreja
contra essas interpretações errôneas. Ela daria de beber das suas doutrinas a todas as nações. A Bíblia diz que ninguém escapou. Nem os judeus escaparam das suas doutrinas. Sabe, prezados ouvintes? Ninguém escapou do seu mel, do seu vinho. Todos se embriagaram. E toda a terra hoje está embriagada com as suas doutrinas. Eles, ali no Concílio de Nicéia, no ano 325, eles mudaram tudo. Uma das coisas que eles mudaram foi exatamente o que está escrito em Daniel 7, capítulo 25, quando diz que e magoarás os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar as festas e a Torá. Não foi o tempo e a lei, é uma tradução péssima e mentirosa. Ali está no original, Hag ve'et Torá, as festas e a Torá. Exatamente foi o que foi mudado.